Olha, gente, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Aqui em Alagoas, e essa é uma data que a gente comemora com muita tristeza, é um choro grande, porque nós temos milhares de crianças e adolescentes que estão vivendo nessa exploração sob o ponto de vista ilegal. Essa é uma outra face da moeda que tem esse dia. Quem trata sobre o assunto é um dos mais respeitáveis advogados da área, advogado trabalhista, doutor Henrique Messias, que a gente agradece, viu, doutor, por estar conosco nesse dia tão especial. Um bom dia. Bom dia, amigo Elias. Obrigado pelo elogio. Realmente, Elias, hoje é um dia muito importante, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, instituído pela Organização Internacional do Trabalho desde 2002, e é um dia que nos faz refletir. Mas não somente hoje, Elias? Todos os dias precisamos refletir sobre esse grande problema que vai ao lado de ser um problema do direito do trabalho, mas é um grande problema social. Bem, doutor, não é uma linha tão tênue assim para que as pessoas compreendam quando é que é trabalho infantil e quando é que, mesmo sendo menor na sua idade, esse trabalho é legal. Não é isso, doutor? Elias, é uma linha muito tênue, sim. Diz-se até, é muito comum nós ouvirmos na nossa cultura que o trabalho não faz mal, que o trabalho só engrandece, que o trabalho só ajuda, mas em determinadas situações esse trabalho ele faz mal sim, Elias, principalmente se a gente está tratando de crianças e adolescentes. Tá? A nossa legislação, ela proíbe terminantemente todo e qualquer trabalho até os 13 anos de idade. A partir dos 14 anos nós temos autorização para que este adolescente ele trabalhe na condição de aprendiz, e o aprendizado necessariamente é um complemento daquilo que ele está aprendendo na escola, o que ele está estudando, aquele que já está no ensino médio até um pouco antes disso, e a partir de 16 anos, ali, a gente tem autorização para que haja a prestação de serviços ou trabalho do menor, desde que ele não esteja exposto a riscos, atividade insalubre, perigosa, trabalho noturno, etc. Tá? Então, a partir, ou melhor, com menos de 14 anos, aliás, é proibido todo e qualquer trabalho, inclusive aqueles trabalhos pontuais, aqueles trabalhos que acontecem muito, da criança, infelizmente, está auxiliando o pai, está auxiliando a mãe, é terminantemente proibido, aliás, porque, de fato, esse trabalho está prejudicando aquela criança que está em formação, seja no que diz respeito às questões físicas, seja no que diz respeito às questões psicológicas, etc. Então, por isso, não há qualquer autorização, pelo contrário, a proibição é do trabalho do menor de 14 anos. Bem, há uma dúvida aqui, doutor, de uma situação prática e parece que ser recorrente. Um garoto ou uma garota que já tem os seus 14 anos, que estuda um turno e ajuda, por exemplo, numa vendinha, numa mercearia, o pai ou a mãe, durante o contraperíodo. Isso é permitido? Para que isso fosse legal, ou sendo legal, precisa de algo que seja mais formal? Veja só, Elias, a dúvida muito comum. A gente não está tratando de uma relação de trabalho ou ainda uma relação de emprego formal, aquela que se estabelece entre empresa e empregado. A gente tem uma situação que é muito mais dentro de casa, na ajuda na feira, na ajuda no mercadinho, etc. Mas é uma situação que ainda assim, Elias, traz um prejuízo para aquela criança, para aquele adolescente. Aquela criança que está ali, aquele adolescente que está ali, está deixando de estudar, ainda que não esteja na escola, ou ainda está deixando de brincar naquele momento, e é sim uma situação que traz prejuízo. A partir do momento que este trabalho, ainda que pontual, traga algum prejuízo para o desenvolvimento da criança e do adolescente, este trabalho deve ser evitado, este trabalho deve ser, inclusive, combatido. Evitado e combatido. Quais são as principais formas de trabalho infantil que nós temos, que são presentes aqui na nossa sociedade, doutor? Elias, infelizmente, o número mais próximo que nós temos é o número de 2019, que diz que em Alagoas nós temos cerca de 3 milhões de habitantes e 25 mil crianças e adolescentes que ainda executam algum tipo de trabalho esse que é proibido.
Tá? As principais formas que a gente vê ainda, Elias, é o trabalho no campo, o trabalhador rural, né? É o trabalho, infelizmente, aquela exploração do trabalho infantil que a gente vê muito nos sinais das grandes cidades, aquela criança vendendo bala, aquela criança pedindo algum dinheiro, infelizmente ainda acontece, e a forma de ir contra isso, de combater isso, a gente tem principalmente nas questões relacionadas ao direito do trabalho, temos uma atuação muito forte, uma atuação muito forte do Ministério do Trabalho, um acompanhamento muito próximo do Ministério Público do Trabalho, que é extremamente diligente quando identificadas essas situações, mas é uma questão, como eu disse, que vai além do direito do trabalho, vai além daquela questão trabalhista formal, é muito mais uma questão social, principalmente considerando essas crianças que não estão no dia a dia executando um trabalho formal, mas estão nos sinais, estão infelizmente na zona rural, ajudando, prestando serviço diariamente, expostos a riscos quando isso não deveria acontecer. Doutor, essa é uma situação muito grave, porque nós temos aí o trabalho infantil doméstico, e parece-me que isso vem de uma cultura... Também acontece com frequência. Muito frequente, e parece que tem a ver também com a escravidão, ainda de uma certa forma, essas crianças são molestadas até mesmo em determinada situação, não só na condição de trabalho, mas na condição de pessoa humana, coletas, beneficiamento de lixo, a gente vai encontrar ainda muitas crianças em lixos, em carvoarias, em pedreiras. Não é incomum, é claro que há um trabalho que precisa ser aqui divulgado, porque é exemplar. O trabalho do Ministério Público, do trabalho do MPT em Alagoas, é um trabalho, de fato, que é um exemplo para as outras instituições, de modo que a gente poderia ter uma relação melhor, não é, doutor? Elias, infelizmente, esse trabalho, quando ele acontece nas piores condições possíveis. Seja aquela criança que é retirada do seio familiar do interior e vem para a capital, digamos assim, para trabalhar, geralmente meninas, como trabalhadoras domésticas, sem nenhum direito reconhecido, seja aquelas crianças que estão nas carvoarias, nas pedreiras, nas casas de farinha, Elias, no interior, na zona rural. Infelizmente, Elias, o trabalho infantil, quando ele acontece nas piores condições. E aquela criança está exposta a uma série de riscos. Existe, Elias, um número que aponta que uma criança prestando serviços, trabalhando, como está a informação, ela corre 6 vezes mais risco de sofrer um acidente de trabalho do que um adulto formado. Então, é extremamente importante que se fale sobre isso, que tenhamos esse dia, que não é só o dia de hoje, mas todos os dias, contra o trabalho infantil de todas as formas, e concordo contigo, Elias, é importante também destacar o excelente trabalho feito pelo Ministério Público do Trabalho em Alagoas, que sempre que identifica qualquer tipo de situação é muito diligente, toma todas as providências necessárias para combater e afastar esse trabalho infantil. Agora, doutor Henrique, o que acontece, e se não está acontecendo em determinada empresa, em determinado empreendimento, negócio, mas imaginando que alguém desprevenidamente tenha neste momento o trabalho infantil em sua empresa, em seu negócio formal, o que é que pode acontecer com esse negócio, com esse empregador, caso seja flagrado pelo Ministério Público do Trabalho, por exemplo? Elias, isso acontece, o Ministério Público do Trabalho é muito diligente e, infelizmente, existem ainda empregadores, que nesse caso não seriam empregadores, seriam tomadores de serviço, de um trabalho específico. Essas crianças sequer são registradas como empregados, e esses tomadores de serviço, eles podem e devem ser punidos, devem ser impostos aquelas punições previstas na legislação, que vão desde autuações pelo Ministério do Trabalho, fiscalização do Ministério do Trabalho, passando pelo ajuizamento de uma ação civil pública pelo Ministério Público do Trabalho, para forçar aquela empresa, aquele empregador, aquele tomador de serviço a não mais contratar ou admitir a prestação de serviços por menores de idade. O Ministério Público do Trabalho, nesses casos, eles pede também a condenação no pagamento daquela empresa em danos morais coletivos, danos morais à coletividade pela prática do trabalho infantil. E, além disso, as próprias crianças, os familiares também
podem receber uma indenização. Então, a empresa, ela pode, o empregador, o tomador de serviço, pode ser punido pelo Ministério do Trabalho, pelo Ministério Público do Trabalho, pela Justiça do Trabalho, com a necessidade de pagamento de algumas indenizações e multas em virtude de autuações decorrentes da fiscalização do Ministério do Trabalho. Isso. Doutor Henrique, então, que as pessoas possam ficar atentas a essa situação de uma... Bom, a tentativa, na verdade, é de ganhar alguns trocados, não é? Para que a gente possa falar de uma maneira bem rasteira, porque a atitude é rasteira também. Sim. A ideia é que você não vai contratar, não vai pagar direitos, etc., e vai sair um trabalhador mais barato. Mas caso seja flagrado, vai ficar mais caro. Vai ficar mais caro, vai ficar mais caro e deve ficar bem mais caro. A ideia é que fique. A gente sabe que essas punições, ela tem um caráter punitivo, mas tem também um caráter educativo. Aqueles tomadores desse tipo de serviço, aquelas pessoas que buscam economizar centavos contratando menores de idade, contratando crianças, eles devem sofrer uma punição, um pagamento de indenização, não somente para puni-los, mas também para educá-los. Porque, afinal de contas, a gente sabe que você colocar uma criança ou ainda um adolescente para prestar serviços em atividades em que ele está exposto a riscos, em atividades que estão prejudicando diretamente o seu crescimento e a sua formação, seja ela física ou psicológica, essas pessoas precisam, infelizmente, serem punidas exemplarmente. Isso vem acontecendo em Alagoas. Ainda temos um número bem alto de crianças que são exploradas no que diz respeito ao trabalho, mas esse número felizmente vem diminuindo e a ideia é que nós tenhamos cada vez mais essa consciência e que esse número diminua cada vez mais e que chegue, seria um pouco utópico falar sobre isso, mas que a gente chegue num futuro muito próximo a zerar esse trabalho infantil, que vai muito além de questões trabalhistas, mas como eu disse e reforço, é muito uma questão social também. Bem, o trabalho infantil, ele é uma ilegalidade, é um crime, mas o menor aprendiz, não. E a legislação, em determinado momento, de uma certa forma, obriga, não é, doutor? Isso, Elias. Aí a gente vem para um outro lado, a legislação, ela determina que as empresas, elas têm a obrigação de contratar aprendizes. O aprendiz, ele pode ser menor de idade, a partir de 14 anos, ou ele pode ir até 24 anos. Antes era só menor aprendiz, 14 a 18. Tivemos alteração na legislação e passou a ser possível contratar aprendiz entre 14 e 24 anos. Então, as empresas que têm em seus quadros mais do que 200 funcionários, elas precisam contratar esses aprendizes e esses aprendizes, eles têm necessariamente, Elias, que estar prestando serviços e aquela atividade é complementar aquilo que ele está aprendendo. Ele está aprendendo um ofício, por exemplo, ele está fazendo um curso técnico. Aquela atividade desempenhada na empresa é complementar a atividade que ele está aprendendo, ao trabalho, ao ofício, aquela profissão que aquele aprendiz está conhecendo e aprendendo na escola ou na formação fora da empresa. Bem, nós temos aí de 14 a 24 anos, pessoas com deficiência, não há essa limitação de idade, não é, doutor? Máximo. Não, pessoas com deficiência, na verdade, pessoas com deficiência têm também limitação, de idade. Mas o deficiente, ele vai preencher tanto a cota do aprendiz quanto a cota do PCD, que é uma outra cota que a empresa precisa ter. Tá? Mas a gente tem sim a limitação de idade também para a contratação do PCD. Que vai dos 14 aos 24 anos. Na condição de aprendiz. E a partir daí, não tem limite superior de idade, 24, perfeito, mas menos que 14 não é possível contratar. Muito bem, doutor Henrique Messias, é sempre um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió, que as pessoas compreendam. Trabalho infantil não, menor aprendiz sim, que é alguém que você vai talhar, alguém que você vai lapidar, vai ter os conceitos da sua empresa, vai ter a cultura da sua empresa. Menor aprendiz é um investimento, aliás, em algum momento as pessoas vão compreender de que esse talvez seja o teu melhor investimento, é um investimento social, um investimento humano, é também um investimento de pessoal para a formação do seu quadro durante o período aí da vida da sua empresa, doutor. Perfeito, Elias, perfeito.
Perfeito. Me permita somente retificar a informação. A empresa precisa contratar aprendiz a partir de 7 funcionários, tá? A partir de 7 empregados. É importante que a empresa o faça para propiciar esse momento de formação profissional, né? E a entrada no mercado de trabalho desses jovens, eles de 14 até 24 anos de idade. Muito obrigado, doutor Henrique. Estou sempre às ordens, meu amigo. Um grande abraço e até a próxima. Doutor Henrique Messias é advogado trabalhista. Hoje é o Dia Mundial, Dia dos Namorados, para nós aqui no Brasil, mas Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. E aqui em Alagoas, estima-se algo em torno de 25 mil crianças e adolescentes que vivem em uma exploração de trabalho ilegal.